Tinha apenas 19 anos quando atravessei pela primeira vez as portas do mosteiro de Santa Clara. Era o ano de 1973, e ninguém me obrigou a entrar. A minha decisão nasceu de uma convicção profunda, ou pelo menos era isso que eu acreditava então. O meu pai, um homem austero mas devoto, sempre dizia que servir a Deus era o destino mais nobre para uma mulher. Eu, uma jovem tímida e reflexiva, sentia que o mundo exterior era demasiado caótico para o meu espírito. Procurava serenidade, propósito, quietude. Jamais imaginei que essa quietude chegaria a atormentar-me tanto. No dia do meu ingresso, entregaram-me um hábito cinzento e um sorriso forçado. A Madre Abadesa não me dirigiu o olhar. Apenas pronunciou: a partir de hoje renascerás para Cristo, deixando para trás a tua vida mundana. As suas palavras pareceram-me lindas, quase poéticas. Não compreendi então o que significava renunciar completamente a quem havia sido, a tudo que poderia ter chegado a ser. As primeiras semanas foram extenuantes. Mal falávamos o indispensável. A rotina começava às 3:30 da madrugada com orações, seguidas de labores, mais orações, e um silêncio que parecia eterno. As normas eram inflexíveis. Não podíamos sustentar o olhar por muito tempo. A alimentação era escassa. O leito, apenas uma tábua com uma manta áspera. Mesmo assim, repetia para mim mesma: isto é sacrifício, isto é purificação. Queria acreditar desesperadamente. A Igreja ensinava-nos que o corpo era fraco, que o desejo era pecaminoso. Por isso obriguei-me a não sentir nada. Convenci-me de que tudo o que era terreno era impuro. Os abraços, as gargalhadas, as danças que recordava da minha infância tornaram-se tentações diabólicas. Gradualmente, essa voz interior que duvidava, que soluçava nas noites solitárias, foi sendo calada, embora nunca completamente extinta. A Madre Abadesa inspirava temor. Rumoreava-se que havia sido escolhida pela sua retidão, mas os seus olhos careciam de compaixão. Eram gélidos, calculistas. Muitas vezes senti que me observava como se pudesse ver a minha alma, esperando que tropeçasse, que questionasse. Quando alguma de nós infringia alguma regra, vinha o castigo. A primeira vez que presenciei quis gritar. Era a irmã Esperança, uma rapariga alegre que havia chegado poucos meses antes de mim. Numa manhã, enquanto lavávamos os pratos do refeitório, escapou-se-lhe um riso genuíno. Não durou nem um instante, mas a Madre Abadesa ouviu-a. Nessa noite levaram-na para o quarto de correção. Regressou 3 dias depois, pálida, muda, com uma cicatriz na testa que nunca explicou. Ninguém perguntou, porque perguntar também era falta de fé. Essa foi a primeira fissura na minha fé cega. Comecei a questionar-me se isto era verdadeiramente o que Deus desejava, se o sofrimento, o terror, a humilhação faziam parte do caminho sagrado. Mas cada vez que a dúvida assomava, repetia para mim mesma: não penses, obedece, confia. Durante anos mantive silêncio. Até agora. Porque hoje já não tenho medo. Hoje, antes de partir, vou revelar tudo. Nunca esquecerei o eco dessa porta. Cada vez que se abria, o frio dos corredores parecia intensificar-se. O quarto de correção encontrava-se na zona posterior do mosteiro, atrás da capela antiga que já não utilizávamos. Era um quarto tenebroso, sem janelas, com um crucifixo desgastado pendurado sobre uma parede de pedra. Nunca deveríamos ter conhecido o que acontecia lá dentro, mas todas sabíamos. Com o tempo descobri que não só a irmã Esperança havia passado por esse quarto. A irmã Dolores, a irmã Beatriz, até uma das irmãs veteranas, todas haviam entrado e saído com algo quebrado. Algumas com a pele marcada, outras com o olhar extraviado. Existia um pacto silencioso. Não se perguntava, não se comentava. O medo mantinha-nos imóveis. O medo e a culpa que nos ensinaram a carregar. Lembro-me da noite que me tocou a mim. Foi por causa de uma fotografia. O meu irmão enviara-me com a esperança de mostrar que o pai estava a recuperar da sua doença. Escondi-a debaixo da almofada porque toda a correspondência devia ser revista pela Madre Abadesa, mas alguém a encontrou, alguém a entregou, e isso foi suficiente. Convocaram-me no final da oração noturna. A Madre Abadesa não pronunciou palavra, apenas me olhou e caminhou esperando que a seguisse. Sentia o coração na garganta. As outras não me olhavam, todas baixaram a cabeça como se olhar fosse trair. Entrei no quarto. Cheirava a incenso rançoso, mas também a umidade, a clausura. Disseram-me que havia desobedecido, que isso abria a porta ao maligno, que a carne procurava escapatórias e por isso devia ser corrigida. Não me gritaram, não me bateram ao princípio. Foi pior,
Fizeram-me ajoelhar durante horas em silêncio com os braços estendidos segurando uma Bíblia. Cada vez que os baixava pela dor, uma pancada com a vara de madeira nas mãos. Não chorei, não gritei. Aprendi a resistir porque na minha mente repetia como uma ladainha: Deus vê a minha obediência, Deus está a formar-me. Mas uma parte de mim fraturou-se. Nessa noite dormi no chão de pedra, sem manta, com as costas a sangrar. Quando me libertaram ao amanhecer, disseram-me que devia agradecer, que o castigo havia purificado a minha alma. Não contei nada. Nunca o fiz. Nem sequer quando o pai faleceu meses depois e ninguém me avisou. Tornei-me numa sombra obediente, em mais uma do rebanho. Sorria quando devia, cantava nas orações e fechava os olhos perante a dor alheia, porque assim era o mosteiro, um lugar onde a fé se confundia com o medo e o silêncio era lei. Mas agora, aos meus 79 anos, já não tenho esse medo e quero contar o que outras já não podem. Com o tempo habitua-se ao silêncio, torna-se parte do nosso ser. No mosteiro os dias eram sempre idênticos. Orações ao alba, labores silenciosos, estudo bíblico, mais orações, mais silêncio. Mas havia algo, ou melhor dizendo alguém, que quebrava essa monotonia. Não tinha nome, ou pelo menos nunca nos foi permitido sabê-lo. Chegava todas as quintas-feiras à tarde, logo após o rosário. A madre abadesa trazia-o pessoalmente, conduzia-o pelos corredores traseiros onde nenhuma de nós podia ir sem autorização. Era um homem corpulento, vestido de negro, sempre com luvas, mesmo no verão. Tinha o rosto anguloso, como talhado em mármore, e os olhos, não os posso esquecer. Olhos que não olhavam, penetravam. Nunca nos dirigiu a palavra, nunca cumprimentou, mas sabíamos que a sua presença significava algo importante, algo sinistro. Quando ele chegava, algumas irmãs eram convocadas para consultas espirituais. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, apenas que regressavam diferentes, mais caladas, mais destruídas. Algumas nem sequer voltavam. Lembro-me da irmã Aurora. Tinha apenas 22 anos. Havia feito recentemente os seus votos perpétuos. Era doce, terna, com uma voz que parecia uma carícia quando orava. Numa tarde o seu nome foi pronunciado após a visita daquele homem. Levaram-na para a ala oeste, aquela que sempre cheirava a cera derretida e umidade. Nunca regressou. A madre abadesa disse que havia decidido abandonar o caminho da vocação, mas os seus pertences continuavam ali, a sua cama intacta. Não houve despedida, não houve explicação. Algumas noites, na capela, acreditava ouvir a sua voz muito tênue, como um eco perdido. Outras irmãs também a percebiam, mas olhávamos-nos em silêncio. O medo era mais forte que a verdade. Uma vez atrevi-me a perguntar à madre abadesa quem era aquele visitante. Olhou-me fixamente e respondeu: é quem Deus envia para manter puro o seu rebanho. Não voltei a perguntar. Mas desde esse dia comecei a escrever, pequenas frases ocultas entre as páginas do meu missal, palavras que não sabia se algum dia alguém leria. Mas sentia que se eu calasse, a injustiça cresceria como era nos muros do mosteiro. Agora, muitos anos depois, essas notas ainda estão ali, ocultas, esperando, como a verdade que nunca desaparece, apenas espera o seu momento. Passaram os anos, mas aquela sensação de inquietação não me abandonava. Cada vez que alguém desaparecia, cada vez que os passos do visitante ecoavam no chão de pedra, uma parte de mim quebrava-se um pouco mais. Não falávamos entre nós sobre o assunto. Apenas olhares, silêncios, respirações contidas e orações sem resposta. Uma noite, enquanto limpava as celas desocupadas como parte do meu turno, entrei no quarto que havia pertencido à irmã Aurora. Ninguém o havia voltado a ocupar e o pó pousava como lençol cinzento sobre a cama e as prateleiras. Tudo estava intacto. O crucifixo ainda pendia sobre a parede, inclinado para um lado, como se também ele tivesse perdido o equilíbrio. Foi aí que, por simples impulso, movi o colchão. Algo estalou. Era uma folha de papel dobrada, escondida entre a base e o encosto da cama. Quando a abri, reconheci imediatamente a caligrafia doce e redonda da Aurora. Se alguém encontrar isto, por favor, não acreditem no que dizem de mim. Eu não renunciei. Eu não queria ir-me embora. Ele não era de Deus. Tinha olhos que queimavam e palavras que não se ouviam, mas doíam. Rezem por mim e, se puderem, contem-no. As mãos tremiam-me. Não soube se chorar ou correr. Guardei a carta entre as páginas do meu missal, exatamente onde falava do vale da sombra da morte. Nessa noite não consegui dormir. O mosteiro pareceu mais frio que nunca e, pela primeira vez, a ideia do chamamento de Deus começou a parecer uma prisão disfarçada de santidade. No dia seguinte,
A Madre Abadesa anunciou que haveria uma nova consulta espiritual. O meu coração bateu com força, mas desta vez algo dentro de mim havia mudado. Já não era a freira submissa que obedecia sem questionar. Já não podia continuar calada. Essa carta abriu-me os olhos. Mostrou-me que não se tratava apenas de rezar, de servir, de sacrificar, mas de ver a verdade ainda que doa e enfrentá-la ainda que a alma trema. Foi nesse momento que decidi fazer algo que mudaria a minha vida para sempre. Não foi fácil tomar a decisão. Durante 4 décadas havia calado, obedecido, negado as minhas dúvidas com rezos e escondido os meus medos por trás do hábito. Mas essa carta da Aurora foi como uma chama acesa no meu interior. Obrigou-me a ver o que durante anos havia preferido ignorar. Esperei o dia da consulta espiritual com o coração encolhido. Como todos os meses, o guia chegou com a sua mala preta, o seu rosário de madeira e a sua falsa humildade. A sua voz grave percorria os corredores como se fosse a de um pastor amoroso, mas agora que o via com outros olhos, senti que a sua presença trazia mais sombra que luz. Naquela noite, depois da última oração comunitária, aproximei-me. As minhas pernas tremiam, mas a minha alma estava firme. Disse-lhe que precisava de confessar algo urgente, e ele aceitou sem suspeitar. Entramos no quarto de oração. Era um espaço pequeno, mal iluminado por uma vela que tremeluzia como se também ela tivesse medo. Ajoelhei-me como sempre, mas desta vez olhei-o diretamente nos olhos. Sei o que fizeste com a irmã Aurora, disse-lhe. A minha voz não era forte, mas soou como um trovão. Ele pestanejou, surpreendido. Não esperava isso. Tentou disfarçar, desviar a conversa, mas eu continuei. Encontrei a sua carta. Ela não se foi embora. Ela tinha medo, como muitas outras. Então o seu rosto mudou. A máscara de piedade partiu-se. Vi uma careta sombria, contida. Não levantou a voz, não me tocou, mas as suas palavras foram como lâminas. Tu também fizeste voto de silêncio, lembras-te? Levantei-me, o coração a ponto de rebentar. Saí daquele quarto com as pernas fracas, mas com algo que nunca antes havia sentido naquele lugar: coragem. Nessa noite não dormi. Sentei-me em frente à janela vendo como a lua iluminava o pátio vazio e perguntei-me quantas outras haviam vivido mesmo, quantas haviam querido gritar e não se atreveram. Eu sim. E embora ainda estivesse dentro, na minha alma já havia atravessado a porta. Algo em mim havia despertado e não ia voltar a fechar-se. Sabia que viriam consequências, mas já não importava, porque o silêncio já não era opção. Depois daquela noite, nada voltou a ser igual, nem as orações, nem as missas, nem os cânticos matinais. Tudo soava oco, como se Deus tivesse ido embora daquele lugar há muito tempo e nós apenas começássemos a notá-lo. Durante dias, o guia espiritual não voltou a olhar-me, mas eu sabia que me vigiava. Sentia-o nos silêncios das outras irmãs, nos sussurros quando passava perto, na comida servida com mãos que tremiam. Uma madrugada, alguém bateu suavemente à minha porta. Era a irmã Pilar, uma das poucas que ainda tinha luz nos olhos. Entrou, fechou a porta com cautela e entregou-me um envelope selado. Alguém deixou isto para si, disse-me sem me olhar. Depois saiu como uma sombra. O envelope continha uma carta assinada por outra ex-freira. Não dizia o seu nome, apenas a inicial M. A carta confirmava as minhas suspeitas. O mesmo homem, o mesmo padrão, as mesmas ameaças. Dizia que já não estava no país, que havia tido de mudar a sua identidade para poder sobreviver, mas encorajava-me a falar, a fazer o que muitas não puderam. Nesse dia decidi escrever o meu próprio testemunho. Filo em folhas recicladas, com tinta azul. Não era um documento legal nem uma denúncia formal. Era a minha verdade, escrita com a alma ferida. Escondi-o dentro de um livro velho de teologia que já ninguém abria. Semanas depois, 2 homens chegaram ao mosteiro. Não vestiam batina nem levavam cruz ao peito. Traziam fatos escuros, uma pasta e silêncio no olhar. Um deles pediu para falar comigo. Conduziram-me a uma sala privada. Aí, sem rodeios, disseram-me: a Santa Sé recebeu preocupações sobre este lugar. Precisamos de saber se tem algo a declarar. Tive medo, não deles, mas de que tudo voltasse a ocultar-se sob o manto da vontade divina. Olhei-os fixamente e com voz firme respondi: sim, o que tenho para dizer pode ser que não queiram ouvir, mas alguém tem de quebrar o ciclo. Entreguei-lhes a carta de M e o livro onde escondi o meu testemunho. Saíram do lugar sem dar promessas. Não voltaram. Mas desde esse dia, o guia espiritual foi transferido. Ninguém explicou porquê. O seu quarto ficou fechado e, no silêncio do mosteiro,
Algo começou a mudar. Ainda não era justiça, mas era uma fenda. E por essa fenda começava a entrar a luz. Passaram vários anos desde que deixei aquele mosteiro. Não por castigo nem por desobediência. Fui-me embora porque compreendi que o meu chamamento não era ao silêncio imposto nem à submissão disfarçada de obediência. O meu chamamento era a verdade. Não foi fácil. Ao princípio vivi num pequeno quarto emprestado por uma mulher que também havia sido religiosa na sua juventude. Entendemo-nos sem falar. Sabíamos o que era ter amado Deus desde a pureza e ter-nos sentido traídas por quem dizia representá-lo. Tive de aprender a caminhar por ruas sem muros de pedra, a cozinhar para mim mesma, a olhar o céu sem rezos repetidos, mas com palavras simples e sinceras. Obrigada, Senhor, por não me teres abandonado. Algumas noites acordava com pesadelos, às vezes com o som do corredor onde tantas vezes caminhei com medo, outras com o rosto de raparigas que vi entrar no mosteiro com ilusões e sair destruídas. Mas todos os dias Deus lembrava-me que não fui fraca por falar, que não fui rebelde por questionar, que fui livre porque o seu espírito em mim me pediu. Com o tempo, o meu testemunho tornou-se numa carta partilhada entre outras mulheres. Algumas procuraram-me para contar-me as suas próprias feridas, outras apenas me abraçaram em silêncio. Juntas começámos a formar uma rede invisível, uma comunhão diferente, fora dos altares mas mais perto do coração de Cristo. Já não uso hábito, as minhas mãos já não tecem rosários nem limpam bancos de madeira, mas teço palavras, escrevo cartas, consolo outras mulheres que viveram o mesmo ou coisas piores. Às vezes sento-me em frente ao espelho e vejo uma mulher idosa, cheia de rugas, sim, mas também de cicatrizes que agora são testemunho. E cada vez que uma jovem me diz obrigada, irmã, por falar quando mais ninguém se atrevia, sei que tudo valeu a pena. O hábito deixei-o pendurado no roupeiro daquele mosteiro, mas a fé, essa vive comigo. Hoje não me chamo irmã, chamo-me pelo meu nome, e embora o mundo nunca saiba tudo o que vi lá dentro, Deus sabe. E isso basta.